religiosa no cenário imigratório é um dever dos empregadores. Vamos receber o Dr. Fagner Santos. Bom dia, meus amigos. Bom dia? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Um evento desse maravilhoso, né? Preparado aí com muito esmero, com muito carinho pelo nosso querido amigo Gustavo Auler. Gustavo, primeiro, vem cá, Gustavo. Primeiro eu quero te agradecer já em nome de todos nós, palestrantes, pela tua dedicação, né, praticamente exclusiva nesses últimos tempos para organizar esse evento que já se percebe, né, será e está sendo fantástico. Nossos agradecimentos, nossa parabenização e já esperamos o segundo, né, por ano que vem. Fazer um por ano pelo menos, né, fica, né, bom, fica bom. Obrigado, meu amigo, obrigado pelo convite, obrigado pelo prestígio, né, obrigado pelo privilégio de participar do seu ciclo pequeno de amigos, que eu sei que você é muito criterioso. Obrigado e parabéns. Hoje, então, nós vamos tratar de um tema, meus amigos, um pouco sensível e que eu vejo que é muito negligenciado pelos juristas de uma forma geral, que é exatamente algo bem específico e bem linear no que tange a liberdade religiosa, que eu tenho me dedicado a pesquisar nos últimos tempos. Eu comecei a pesquisar isso quando eu tive uma situação específica lá no Rio de Janeiro ainda, no Brasil, que eu morava no Brasil em 2015. E lá nesse ano eu me associei a um instituto chamado Instituto Brasileiro de Direito e Religião, já estou associado aí há quase 10 anos, na verdade me associei em 2017. Hoje nós temos em Portugal, né, o Instituto Europeu de Direito e Religião, onde eu sou um dos diretores, né, e fundadores. E o nosso objetivo realmente é estudar e melhorar a aplicação da liberdade religiosa diante do contexto da migração. Por isso que eu disse no início da minha fala que é um tema que nós negligenciamos. Eu negligenciei durante muitos anos e eu via muitas práticas de acepção de pessoas em razão das suas liberdades religiosas no contexto das relações de trabalho e eu não tinha expertise mínima suficiente para buscar exatamente uma reparação, né, dentro daquele contexto. Por que não? Porque a gente, se generalizar, nós temos até alguma base. Indenização por dano moral em razão de responsabilidade civil aquiliana ou contratual. Ok. Mas é muito mais profundo do que isso. Porque quando você olha para o contexto empresarial, o que nós vamos perceber? Existem praticamente dois tipos de empresas olhando para essa questão religiosa que envolve as relações de trabalho. A primeira delas, ela utiliza o primado na neutralidade. O que significa isso, doutora Vanessa? O primado da neutralidade. Ela olha para os trabalhadores, independentemente se ele é kardecista, umbandista, candomblessista, evangélico, católico, pouco importa. Para ela é irrelevante a religião daquela pessoa. A religião dela tem que ficar do lado de fora. Dentro, ela é meramente um trabalhador, uma trabalhadora. Ou seja, é a ideia básica que trabalho e religião não se misturam. Mas aí, se nós olharmos a fundo, como eu disse, não é uma questão perfunctória, uma questão que a gente precisa aprofundar esse entendimento, a gente percebe que, ainda mais considerando o contexto imigratório, Dr. Nelson, hoje, quando a gente olha Portugal, existe uma base totalmente heterogênea no aspecto da religião. Isso é inegável. É muito heterogêneo. Então imagina, doutor Helder, um ambiente de trabalho que por si só já é heterogêneo. E quando a gente olha para essa faceta do aspecto religioso das pessoas, se torna mais heterogêneo ainda. Vocês, obviamente, convivem com pessoas de diversas religiões, assim como eu convivo com pessoas de diversas religiões. E o relevante aqui não é a própria religião, mas sim entender que é um direito fundamental da pessoa. Vou além, é um direito humano, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está na Declaração Europeia dos Direitos Humanos, na Convenção, nas diretivas do Parlamento Europeu, na Constituição da República Portuguesa de 1976, falando praticamente de Portugal, está na Constituição Italiana, na Constituição Espanhola. Enfim, a Europa é permeada pelo princípio da liberdade religiosa como direito humano e fundamental, porque é proclamado nas cartas constitucionais. Então é um direito fundamental.
E o empregador, quando ele olha para o trabalhador e fala, não, aqui é só um trabalhador, é só uma pessoa que vai dispendiar a sua força de trabalho em prol do objetivo final da minha atividade, que é a obtenção do lucro, ele está negligenciando algo que é inerente ao próprio ser humano, porque faz parte da dignidade da pessoa humana. A gente tem que lembrar dos primários direitos humanos, que é a dignidade, ela serve às liberdades, e não as liberdades à dignidade. Ou seja, ela é a premissa para o exercício das liberdades. Então, se eu desrespeito, doutora Érica, a liberdade religiosa de um indivíduo, eu estou violando necessariamente a sua dignidade. Então, com esse olhar, eu chamo vocês a penetrarem nesse tema de uma forma mais profunda do que aquilo que normalmente se vê. A gente discute muito questões de reconhecimento de vínculo empregatício, reconhecimento de contrato de trabalho, ações, né, de declaração de existência de contrato de trabalho aqui em Portugal, ou no Brasil, ações declaratórias de existência de vínculo empregatício. Mas é mais do que isso. A gente tem que entender que, como direito humano, direito fundamental, indo mais além ainda, direito natural, porque a liberdade religiosa é um dos primeiros direitos do indivíduo como ser humano. E aí depois, evidentemente, em razão da larga escala que nós vimos de forma a galgar durante os séculos, foi inserido como um dos direitos humanos e, portanto, as constituições passaram a internalizar como direito fundamental. Nós sabemos que o direito fundamental é aquele em que o direito humano ele está incerto dentro de uma carta constitucional, dentro de uma carta, né, dentro de uma Constituição. E olha que coisa interessante. Todos aqui já leram a Constituição da República Portuguesa. Se não leram, eu exorto a fazer, né, porque é fundamental. Se a gente trabalha no ordenamento jurídico e a gente não conhece a Constituição, é o mínimo. Advogado que não conhece a Constituição não conhece nada. Já começa por aí. Tá? Então, a gente tem que começar a ler a Constituição. Né? Por exemplo, quando eu dou palestras no Brasil, ou dou um curso, ou faço alguma mentoria, a primeira coisa que eu pergunto, né, para os meus alunos é: já leu o artigo 7º da Constituição? Não, professor, então lê para a gente começar. Porque se você não conhece o artigo 7º da Constituição brasileira, principalmente o caput, que é fundamental para entender os direitos básicos dos trabalhadores, num rol que é meramente exemplificativo, a gente não consegue evoluir para nenhum passo. Eu não consigo nem fazer uma análise com a constitucionalização do direito do trabalho. Então, constitucionalização do trabalho, trabalhador, liberdade, execução da liberdade religiosa no ambiente, no contexto do trabalho. Meus amigos, não é uma tarefa simples fazer as adequações. E aí a gente começa a perceber que os ordenamentos em geral importam uma doutrina norte-americana que é o dever da acomodação razoável, que foi inserido, inclusive, né, pela emenda constitucional número 3. Veja, o que é o dever da acomodação razoável? O empregado, ele tem direito à sua liberdade religiosa. Diante dessa minha fala introdutória, eu acho que hoje aqui se torna insofismável isso, ok? É um direito fundamental o exercício da liberdade religiosa. Eu não posso separar o homem religioso do homem trabalhador. Homem aqui no sentido de ser humano, ok, pessoal? Homem trabalhador, mulher trabalhadora, homem religioso, mulher religiosa, eu não posso separar, porque fazem parte da mesma pessoa. Se eu separar, eu estou quebrando a dignidade. Então tem que manter de forma rígida essa ideia da liberdade religiosa em um ser humano. E entender que esse ser humano, em razão desse exercício de direito, ele precisa ter algum ponto de equilíbrio para que ele não seja violado na sua dignidade. Porque se isso acontece, a gente está diante de situações de discriminação religiosa que geram assédio moral e, quiçá, a depender do contexto em que a prática disso ocorre, gera até prática de perseguição, conforme o Código Penal português, Código Penal brasileiro. Isso é um perigo. Por quê? Quando eu não entendo que o trabalhador ele precisa ter a acomodação do seu direito, o empregador ele não está promovendo o ambiente que ele é chamado a promover pela Constituição. O empregador ele tem responsabilidade social. Ele não é simplesmente um patrão, um ordenador de condutas.
também o é? Sim, não estou deixando à margem essa base estrutural do princípio diretivo. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que é necessário haver uma comunhão de interesses para que ambos sejam respeitados naquilo que é comezinho para cada um. O empregador, no sentido de receber aquilo que ele contrata, que é a prestação do serviço. E o trabalhador, de receber aquilo que lhe é também basilar, que é o respeito aos seus direitos fundamentais. E aqui, incluso a liberdade religiosa. E aí você deve estar pensando no seu verdão mais íntimo. Então Fagner está dizendo que o trabalhador, ele tem o direito absoluto de ter a sua liberdade religiosa respeitada e o empregador tem que fazer a acomodação. Não é isso que eu estou dizendo. Aqui, né, na nossa obra, eu esmiuço isso de uma forma muito cristalina a partir da página 57. Todos vocês aí podem adquirir a obra, tá bom? Está no preço promocional. O Gustavo está sendo um paizão ali, está fazendo a 12 euros cada um, então para cada um levar 10, né, e distribuir por aí, entendeu? Mas assim, eu esmiuço, né, a partir da página 57 essa questão do dever do empregador dentro do ambiente da cultura de paz. Por quê? Isso está relacionado, Elton, às resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas. Veja a preocupação. Nós hoje olhamos, por exemplo, para a Agenda 2030 das Nações Unidas e a gente não percebe a preocupação com a liberdade religiosa. Se preocupa com tudo, o meio ambiente tem que se preocupar? Tem, óbvio, né? Tem que se preocupar com relação aos aspectos criminais? Óbvio. Tem que se preocupar com os direitos civis? Óbvio. Não estou dizendo que não. Mas a gente não pode deixar de lado algo que é absolutamente, extremamente fundamental, que é o direito do trabalhador. E aí o doutor Rodrigo Joaquim, que vai estar conosco mais tarde, no final do dia, trazendo aí os aspectos previdenciários do Brasil e Portugal, ele deve estar ali falando assim: então tá, então eu sou o patrão, eu tenho que respeitar o direito do trabalhador, independentemente do que aconteça na minha atividade empresarial. Não estou dizendo isso. Eu disse, Carol, que o trabalhador, ele tem um direito, mas que isso tem que ser razoável. Razoável. O que é esse dever de acomodação razoável, doutora Joyce? Simples. Vamos imaginar um adventista de sétimo dia, que ele, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, ele não pode fazer absolutamente nada, em razão de uma dogmática religiosa que é a sua crença, e eu tenho que respeitar. É só o primado básico. Se eu quero respeitar a minha liberdade, eu também tenho que respeitar a liberdade do outro. É simples assim. Se a gente viver assim, a gente vive em harmonia. Mas não, eu quero que respeite a minha liberdade, mas não respeite a liberdade de ninguém. Né? Então, qual é o teu critério de liberdade? É aquilo que não te atinge? E aquilo que atinge o outro? Então, é esse âmago que a gente às vezes não percebe. E essa pessoa tem o direito, por exemplo, de não trabalhar num regime de plantão de sexta-noite para sábado de manhã. Mas, Fagner, a minha empresa trabalha em regime de plantão. Eu preciso de alguém trabalhando naquele dia, naquele horário, e esta pessoa é que deveria trabalhar. O que eu faço? Devo ou não devo gerar a adaptação para esse caso em concreto? Aí o empregador ele tem que utilizar dois critérios básicos. Isso não sou eu que falo, tá? É o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e também, né, o Tribunal de Justiça da União Europeia e também o Supremo Tribunal Federal do Brasil e também o Tribunal Constitucional Português, que já enfrentaram diversas questões sobre a acomodação razoável como dever do empregador para manter um ambiente harmonioso. E os critérios são: primeiro, esse direito é legítimo, é de fato uma dogmática aplicada naquela religião? É. E ele é um fiel daquela religião? É. Então vamos entender como eu vou contextualizar essa prática dentro da minha empresa. Tem alguém que possa fazer a troca do plantão? Ao invés daquela pessoa estar trabalhando, eu posso chamar uma outra pessoa e trocar ela, ao invés de trabalhar na sexta, trabalha na terça, na quarta, na quinta? Tem.
então eu tenho que fazer a adaptação. Porque se eu não fizer, eu não consigo nem penalizar aquela pessoa. Aliás, o empregador até penaliza, porque na visão micro dele, sobre o direito fundamental que nós estamos aqui a colocar em contexto e análise, ele pensa naquela ideia de neutralidade. Naquela ideia de neutralidade que eu falei, lembram? O que é uma empresa que pensa no primado da neutralidade? Religião do lado de fora. Aqui dentro é só trabalho. Então uma empresa que pensa na ideia da neutralidade, ela não vai fazer adaptação nenhuma. Ela vai dizer, se você não trabalhar, eu vou te punir porque você está descumprindo uma ordem. Então, se você está descumprindo uma ordem, você está sendo insubordinado. Sendo insubordinado, você vai sofrer com uma sanção e possivelmente até a extinção do contrato, né, por uma justa causa, por um motivo que justifique a extinção do contrato de trabalho. E isso reduz, obviamente, né, até mesmo o nível indenizatório que aquela pessoa teria direito a receber. Seja aqui, seja acolá, não importa. A consequência acaba sendo menos, uma de uma forma mais ampla, outra de forma mais restritiva. Agora, a empresa que tem como primado a tolerância religiosa, vejam, são duas bases. Existem outras, tá, dentro dos nossos estudos de liberdade religiosa, mas são duas bases. A empresa que atua com neutralidade e a empresa que atua com tolerância religiosa. Olha como muda tudo. A empresa que atua com tolerância religiosa, ela entende o direito fundamental dos trabalhadores em exercer a sua liberdade religiosa. E ela vai promover mecanismos para fazer a adaptação razoável da necessidade religiosa daquele trabalhador. Desde que aquilo não gere para ela prejuízo. Porque também há essa questão. A gente pode citar vários exemplos. No meio do futebol, por exemplo, inclusive a seleção portuguesa sub-21 está aqui hospedada, a gente percebe que existem muitas pessoas de diversas religiões no futebol, né? E olha que coisa interessante. Muitos atletas brasileiros que vão jogar, por exemplo, na Arábia Saudita, já tivemos aí exemplos, que são, por exemplo, cristãos protestantes, e se dedicam à fé que eles creem, querem praticar as suas dogmáticas religiosas e são basicamente o quê? Impedidos de assim fazê-lo. E não há nada que eles possam fazer contra. Por quê? Por um motivo bem simples. Esses estados, há uma confusão entre Estado e religião. Não existe a separação Estado e religião. A ideia de separação Estado e religião não é, na verdade, Estado e Igreja, não é para que as pessoas não possam exercer a sua liberdade religiosa. Isso é um engano, isso é uma mentira, isso é uma leviandade. As pessoas que agem assim são ignorantes, proposital, ou fazem isso, na verdade, para ludibriar as pessoas. Porque se fosse assim, a Constituição do Brasil, a Constituição da República Portuguesa, por exemplo, não preveriam a liberdade religiosa. Não faz sentido. Percebe? O Estado laico, ele só fala o seguinte, olha, a igreja não vai intervir no Estado, o Estado não vai intervir na igreja. É isso. Cada qual na sua ordem, mas eles podem cooperar. Existe, aqui em Portugal, por exemplo, o sistema da laicidade cooperativa entre Estado e religião. No Brasil, é o sistema colaborativo, de acordo com o artigo 19, inciso 1º da Constituição brasileira. Então, vai variar de país para país. Mas uma coisa é Estado e Igreja não intervir um no outro. A outra coisa é o Estado violar um direito fundamental que é a liberdade religiosa. Isso não. Então, se nós olharmos para isso, nós vamos compreender, eu acho que com mais facilidade, essa ideia de que o ambiente em que eu trabalho, ele tem que ser um ambiente onde a promoção da paz, já que o empregador é chamado a ter responsabilidade social, a promoção da paz tem que ser uma ideia, né, da cultura de topo da empresa. As práticas de compliance, por exemplo, elas negligenciam isso. E sabe qual é a consequência? Eu falei no início, gera assédio moral,
gera perseguição. São muitas questões que já foram discutidas no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, dos direitos do homem, como preferirem. Alguns falam direitos do homem, outros direitos humanos. Mas o que importa é o que foi decidido, o que já foi apreciado. E isso, meus amigos, nós vamos ver todos os dias. Porque a sociedade, ela ainda continua com práticas de acepção, com práticas de discriminação negativa. Discriminação tem duas facetas, não? Ela é positiva ou ela é negativa. Isso é básico, a gente aprendeu lá na introdução do direito, na teoria geral do direito. Mas o que me preocupa aqui são as práticas de acepção negativa, de discriminação negativa. Onde eu olho para você, Helder, se você tem uma religião diferente da minha, eu, achando que a minha religião é melhor do que a sua, eu vou desrespeitar o teu direito fundamental à liberdade religiosa, ou para mim é irrelevante a tua religião, você não tem direito nenhum. É isso que a gente não pode ter mais. É esse olhar que a gente precisa mudar, entendeu? Porque todos têm liberdade. A liberdade não é para mim, a liberdade não é para a Érica, a liberdade não é para a Vanessa, a liberdade é para todos. A liberdade existe até para o ateu, de não crer. A liberdade existe para o agnóstico. A liberdade existe para todos, percebem? Não é liberdade para um, ou é liberdade ou não é liberdade. Fora da liberdade é a tirania. Então a gente tem que perceber isso. Um ambiente empresarial onde o empregador olha de uma forma neutra é um ambiente muito preocupante. Por isso, nas minhas consultorias, uma das primeiras perguntas que eu faço quando entro nesse contexto é: o que você pensa sobre a religião das pessoas? Não, eu devo respeitar. Bom, então a gente conversa assim. Não, eu não devo respeitar. Religião só lá de fora da minha empresa. Então a gente tem que começar lá no básico, no beabá. E aí faz uma construção do que é a liberdade religiosa do trabalhador, para que aí o contexto empresarial mude, para evitar ele o que? Um passivo trabalhista no futuro. Porque as indenizações existem, tanto aqui, quanto na Espanha, quanto na Itália, quanto no Brasil. Elas existem, elas são reais. Basta você colocar no Google lá: indenização por perseguição religiosa. Você vai ver diversas decisões. Não são uma nem duas, são diversas. A doutora Érica está aqui, que atua comigo na área trabalhista, não me deixa mentir. São diversas religiões. Eu não minto por princípio, mas é a força do hábito, É a força do hábito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. O mundo, ele tem visto de uma forma muito ampla, significativa e cada vez mais crescente essa miscigenação religiosa no ambiente empresarial. E os empregadores não podem negligenciar isso. Primeiro porque, quando ele negligencia, ele está dando um recado para os seus trabalhadores. Qual o recado? Eu não me importo com os seus direitos fundamentais. Eu estou cumprindo somente o básico que a legislação trabalhista manda eu cumprir, que a legislação laboral manda eu cumprir. E ponto. O resto é o resto. Não releva, não salta aos olhos para mim. Não faz sentido. Agora, obrigado. Agora, quando o empregador, ele de fato se preocupa com essa base axiológica normativa, as coisas mudam de figura. Porque ele entende que além dele ser um empregador e ele contraprestacionar por algo que ele vai receber, que é o dispêndio físico e intelectual daquele trabalhador para a concepção do seu objetivo, que é a produção ou a entrega de serviço e ter lucratividade com aquilo, ele também olha para o trabalhador como um ser humano e não apenas como uma máquina produtiva, superando as correntes de antigamente, de chão de fábrica, de Taylor e tudo mais. Então ele olha com um olhar de dignidade, como ele gostaria que olhassem, ou como ele gosta que olhem para ele. É assim que a gente tem que olhar o ser humano. O que eu vou fazer para minha amiga Joyce? Eu quero fazer para ela o que eu gostaria que ela fizesse para mim. O que eu vou fazer para o nosso ilustre Dr. Nelson, que eu estou conhecendo hoje? É um prazer enorme conhecê-lo. Eu vou fazer para ele o mesmo que eu gostaria que fizesse para mim. Para você também, é a mesma coisa. Também aplica para você também o princípio também. Então é isso, a liberdade é para todos, o respeito é mútuo. E meus amigos, fica só esse plano de reflexão, não vou avançar muito, senão a minha amada esposa ela me corta literalmente, Ela tira o microfone da minha mão.
Então, assim, vamos refletir sobre isso. Como é que eu gero, como é que eu presto uma consultoria para os empregadores, para ter um ambiente de paz, um ambiente harmonioso diante das mais variadas religiões. Não é só com relação ao empregador cumprir o seu dever de acomodação razoável. Não é só isso. Tem mais. Esse empregador, ele vai olhar para o trabalhador, criar esse ambiente harmonioso, pautado na cultura de paz, que é um expoente nas resoluções das Nações Unidas. Mas, além disso, é entender realmente que aquela faceta da liberdade religiosa, embora não seja absoluta, concluindo aquela minha fala do início, por que não é absoluta? Porque a liberdade religiosa não é um direito absoluto. Imagina o seguinte, se um trabalhador, ele não quer fazer hora extra porque ele tem um culto na igreja dele num determinado dia. Tem um culto, tem vários outros horários de culto, mas naquele dia tem um que ele quer ir, ok? Ele é um cristão e ele quer ir na igreja naquele dia. E o empregador fala, olha, hoje a gente tem um contrato de trabalho que sempre quando eu precisar, você vai fazer hora extra, salvo se houver um motivo relevante e justificável. E o que é esse motivo relevante e justificável? Não pode ficar no crivo nem do empregador, nem do empregado. Quem é que vai mediar esse crivo de entendimento do que é um motivo relevante e justificável? É o ordenamento jurídico. Porque ele vai trabalhar o quê? Com uma ideia de equilíbrio, não é isso? Respeitando ambas as partes naquela relação do negócio jurídico. E aí quando eu olho para essa situação, eu tenho um conflito. Eu tenho um conflito de interesse ali. O empregado quer sair para ir ao culto. E o empregador quer que ele fique para fazer a hora extra, que para ele é um serviço inadiável, porque ele precisa, por exemplo, entregar, sei lá, 10 sapatos no dia seguinte de manhã, às 7 horas da manhã. Enfim, um exemplo aqui criado nesse contexto. A pergunta é, pode o empregado sair sem tomar algum tipo de penalidade ou tem que ficar e cumprir hora extra? Nesse contexto que eu estou dizendo, para mim ele tem que fazer as horas extras. Por que ele tem que fazer as horas extras? Primeiro, é razoável o dever de acomodação aqui? Me parece que não. Porque se o empregador precisa dele para poder, e só ele pode executar aquele trabalho, atenção, só ele pode executar aquele trabalho, mais ninguém pode executar aquele trabalho. Se ele não executar, vai gerar prejuízo para o empregador, então não tem como acomodar aquele direito. Aí o empregado ele vai ter que realmente executar aquela tarefa, senão ele vai gerar prejuízo para o empregador dele. Lembra? Não é absoluto, ele é relativo, a acomodação tem que ser razoável. E não uma acomodação a todo custo, ela tem que ser uma acomodação razoável. Como eu analiso? Caso concreto. Eu só não posso dizer simplesmente assim, não tenho direito. Ou simplesmente tenho direito. Não. Depende. Vamos entender o contexto de cada caso concreto para com esses critérios que nós falamos aqui hoje. Todos lembram quais foram os critérios? Dos critérios que eu coloquei? Já não, né? Estão dormindo, né? Quais foram os critérios que eu coloquei? Da acomodação razoável. O primeiro, tá vendo como a gente negligencia esse tema? Qual foi o primeiro critério que eu falei? Isso, boa. Ó, entender se realmente aquela dogmática é uma dogmática real e ele é fiel àquela fé. Não é isso? E o segundo, que seja possível o empregador fazer aquela acomodação, não gerando a ele o quê? Prejuízo. A questão do adventista, lembra? Podia trocar o plantão. Agora essa questão aqui do sapato já não pode, tem que fazer, porque senão gera prejuízo para o empregador. Entenderam, meus caros? Eu fui breve, mas eu espero que tenham entendido pelo menos aqui um pouco a essência da fala, que é algo para a gente refletir, e todos nós, independentemente da área em que atuamos, podemos nos deparar com essas situações. E pelo menos eu tentei colocar aqui uma semente, que essa semente a gente regue para que ela possa frutificar nos nossos corações e a gente ter mais entendimentos acerca desse assunto, tá bom? Muito obrigado pela atenção dispensada, até a próxima.